Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando um maravilhoso sábado e um excelente final de semana para você e para todos da sua família. Espero que todos estejam em paz e com muita saúde. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de sábado. Gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre o comentário feito pelo presidente Jair Bolsonaro, sobre o auxílio emergencial, sobre as manifestações em São Paulo sobre a volta do auxílio de R$ 600 e pelo aumento dos recursos no orçamento para a construção de moradias populares, sobre o entendimento do governo em relação às famílias monoparentais e vou falar também sobre o novo lote do auxílio emergencial que irá beneficiar cerca de 6 milhões de novos beneficiários. Vamos falar tudo o que já sabemos sobre esse assunto. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo, para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Então, vamos direto ao que interessa. O presidente Jair Bolsonaro, na sua live semanal, falou sobre o auxílio emergencial, dando uma espécie de recado de forma indireta ao ex-presidente Lula, que esteve essa semana em Brasília para se reunir com parlamentares pleitando a volta do auxílio emergencial de R$ 600. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro disse. Então o que nós fizemos? Auxílio emergencial. Eu até digo mais. Só o ano passado, de auxílio emergencial, nós despendemos mais recursos do que 8 anos do governo Lula. Exatamente. E nos 2 anos e meio do seu governo, presidente, mais do que nos 15 anos, de 2004 a 2018, do Bolsa Família. Ou seja, de 2019, 20, 21, incluindo o auxílio que nós vamos pagar, foi mais investido, uma transferência de renda maior do que de 2004 a 2018. Então quem fala que vai prometer durante uma campanha R$ 600 de auxílio emergencial, por que não deu um poupudo, né, auxílio ou Bolsa Família lá atrás? É sempre assim, quando o cara não está no governo, ele promete mundos e fundos. Né? Quando está, condena a sua população à miséria. Por falar em auxílio emergencial de R$ 600, ontem o MST realizou em São Paulo uma série de protestos, inclusive fechando vias públicas. Entre as principais pautas do grupo de manifestantes estava o aumento do valor do auxílio emergencial. Segundo uma das líderes do movimento, com o atual valor do auxílio, abre aspas, não dá nem para comprar uma cesta básica. A população está passando fome, fecha aspas. Outro pleito bastante destacado era o pedido pelo aumento do orçamento federal para moradias. Nos ajustes de contas que ocorreram para a aprovação do orçamento de 2021 no final do mês passado, um dos ministérios que sofreu um dos maiores cortes foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a pasta responsável por investimentos em obras habitacionais e de saneamento. Com esses cortes, a construção de moradias financiadas pelo governo através do programa Casa Verde e Amarela, que é o novo Minha Casa Minha Vida, vai ficar praticamente paralisada. Foram mais de 2 bilhões cortados só da Casa Verde e Amarela. Nós fizemos um vídeo explicando essa situação e mostrando o que está sendo feito dentro e fora do governo para tentar reverter esses cortes. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês e aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuando, no vídeo de ontem comentamos sobre uma notícia nova vindo do Ministério da Cidadania de que o governo vai fazer uma nova análise dos cadastros de todas as pessoas que se inscreveram para receber o auxílio emergencial no ano passado, tanto as que foram contempladas com benefício como as que não foram. A intenção é ver, nesse grupo, quem é hoje elegível para receber a nova rodada do auxílio emergencial e, com isso, beneficiar mais um lote. E essa proposta, que ainda precisará se transformar em uma medida provisória para ser posta em prática, surgiu do seguinte: a PEC que autorizou a criação do auxílio emergencial esse ano estabeleceu um valor de 44 bilhões para o pagamento do benefício. O governo, então, editou a medida provisória com as regras limitando o pagamento de uma cota por família, estabelecendo valores diferentes para quem mora só, para a família e para quem é mãe e chefe de família, como vocês bem sabem, além de analisar o cadastro apenas de quem recebeu o auxílio em dezembro do ano passado. Após a análise dos cadastros,
eles chegaram no número de beneficiários desse ano, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Cidadania, Martim Cavalcante, durante a participação de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre o auxílio emergencial. Então, vamos ouvi-lo. Foi o primeiro lote de processamento desse auxílio emergencial foi homologado no dia 30 de março desse ano. Esse primeiro lote, logo imediatamente que foi processado, o Ministério da Cidadania, junto com a Dataprev, nós identificamos que aproximadamente 4,9 milhões de pessoas desse primeiro lote, que estavam saindo como inelegíveis, elas poderiam se tornar elegíveis caso houvesse uma atualização dos dados. Só para entender como funciona. Existe um momento em que a Dataprev, que é do dia 1º ao dia 5 de cada mês, a Dataprev ela atualiza as bases de dados, as mais de 23 bases de dados que a Dataprev utiliza para o processamento do auxílio emergencial. Elas vão sendo, os resultados dessas bases de dados, as atualizações vão ocorrendo ao longo do mês. Quando a última base que é utilizada no processamento fica disponível, aí a Dataprev para, e aí entre o dia 1º e o dia 5 do mês, a Dataprev faz a atualização de todas as bases cadastrais para começar um novo processamento. Então, nesse primeiro processamento que foi feito o resultado da homologação no dia 30, a Dataprev percebeu o seguinte: se eu atualizar a base de dados, isso junto com a cidadania, com a Secretaria do Cadastro Único, a Secretaria de Gestão da Informação, se a gente atualizasse algumas bases de dados, como o E-Social, CNIS E-Social, CNIS GFIP, e aí a outra base que eu estava mencionando, que é o que o TCU usou, foi o CAGED. O CAGED ele não é uma base, é uma base estatística, ele não é uma base de informação estatística, ela não é uma base de registro administrativo, ao contrário do CNIS E-Social e do CNIS GFIP, que são bases completas de registro administrativo. O CAGED ele está migrando para o E-Social, mas ainda não migrou completamente. Então, foi identificado que esse público poderia ser elegível com a atualização, um percentual poderia ser elegível com a atualização dessas bases de dados. O caminho natural seria o quê? Torná-los inelegíveis e permitir que eles contestassem, a contestação automática. E aí teria que esperar o próximo mês para rodar essa contestação. O Ministério da Cidadania atuou ativamente, falou, não, vamos reter esse público de 4,9 milhões de pessoas, correr com a Dataprev para atualizar a base de dados e reprocessar imediatamente. E aí foi feito um novo reprocessamento, que é o chamado lote 2, que o resultado ficou pronto no dia 9/4, ou seja, teve que esperar a atualização da base de dados, correu-se para fazer a homologação, para fazer o processamento, e aí 236.009 pessoas que teriam que esperar um mês para poder contestar e aparecerem como elegíveis, foram atendidas automaticamente, proativamente pelo Ministério e pela Dataprev. As pessoas, os restantes foram considerados inelegíveis e um grupo ainda ficou retido por problema, 79 mil pessoas ficaram retidas para esse terceiro lote, que foi o lote exatamente por problema de composição familiar, e são exatamente os de decisão judicial. Esses que foram considerados inelegíveis no segundo lote e no primeiro lote, puderam contestar. Os do primeiro lote já estão, inclusive, agora, nessa semana agora, a Dataprev já começa o processamento deles, com nova base de dados, e o Ministério da Cidadania já começa a homologação, tanto dos que foram inelegíveis e contestaram no primeiro lote, quanto no segundo lote. Então, sim, existe a contestação em função que pode ser feita exatamente em função da atualização de bases de dados cadastrais. Todos esses dados já estão disponíveis para quem tiver interesse em consultar no portal da transparência do governo. O que o governo percebeu depois de selecionar essas pessoas é que os valores das cotas pagas nas 4 prestações aprovadas não seriam suficientes para consumir o valor total de 44 bilhões do recurso aprovado no Congresso Nacional, ou seja, iria sobrar dinheiro. Vamos ouvir o secretário. Esses 39 milhões de CPFs, eles vão representar um custo mensal de 9 bilhões
31 milhões, o que em 4 meses são 36 bilhões em termos de recursos financeiros. Exatamente por isso que a gente está preparando exatamente essa MP, exatamente por esse ponto que esperávamos aí o resultado desse primeiro processamento e colocamos aquele artigo 16 na medida provisória, para permitir via decreto ampliar, caso houvesse depois do processamento, uma coisa é estimativa, agora nós temos o número que nós conhecemos e podemos ampliar. Por isso a necessidade que o Ministério da Cidadania entende aí de refazer, de reavaliar as pessoas lá que foram consideradas inelegíveis ao longo do processo em 2020. Como vocês viram, o governo vai abrir um novo lote de beneficiários que irá receber esse valor excedente que o secretário comentou. E quantas pessoas serão contempladas nesse novo lote? Bom, veja o que disse o secretário adjunto do Ministério da Cidadania. A quantidade de pessoas que conseguem ser beneficiadas com esses recursos remanescentes depende da composição que vai surgir. Se eu tiver um número maior de mulheres provedoras de famílias monoparentais, são um recurso 375 mensal, eu tenho um menor número de pessoas contempladas. Se for maior número de unipessoais, eu teria um maior número de pessoas contempladas. O Ministério está trabalhando aí no entendimento de vulnerabilidade para atender às famílias que seriam mais numerosas e de menor renda per capita. E aí, então, a estimativa do Ministério é que, nesse sentido, pagando mais mulheres provedoras de famílias monoparentais e de famílias tradicionais com 2 ou mais membros, a gente ainda consiga atender, nessa medida provisória que estamos propondo, a um pouco mais de 6 milhões de novas pessoas de CPFs. Esse seria o recurso que é remanescente, 6 milhões e meio de pessoas. Então, por isso, nós estamos lutando por essa medida provisória, atendendo tudo que nos é solicitado por SAG e SAGE, para garantir que a gente consiga publicar essa medida provisória. Outro ponto importante mencionado pelo secretário é o entendimento do governo em relação às mulheres chefes de família que estão recebendo a maior cota de R$ 375. É importante porque muita gente acaba se confundindo em relação a quem teria ou não direito a receber o auxílio no valor maior. Então vamos ouvir a explicação dada pelo secretário Martim Cavalcante. Famílias com mães provedoras, mulheres, porque é mais do que mãe, é importante entender esse conceito. São mulheres provedoras de famílias monoparentais, pode ser uma avó, uma tia, pode ser uma parente uma mulher que é parente da criança e que está criando a criança. Então, é um conceito maior do que de mãe provedora. O secretário também fez um alerta sobre o tempo que as pessoas têm para movimentar o auxílio emergencial após ele ser depositado na conta digital do Caixa Tem. Veja só o que ele falou. O prazo original era de 90 dias, depois foi ampliado para 270 dias. Na atual versão, eles têm 120 dias para movimentar o dinheiro. Se fizer uma compra, uma movimentação, num prazo de 120 dias, o dinheiro fica para essa pessoa em definitivo. Se não há movimentação, como aconteceu no âmbito ainda da 13982, recursos que ficaram parados, que foram depositados e ficaram 270 dias sem movimentação nenhuma. Não é só saque, é movimentação, transferir para alguém, pagar um boleto, pagar uma compra, fazer uma compra com cartão de débito virtual, e aí esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, isso está disponibilizado lá na nossa prestação de contas, também na página do Ministério da Cidadania. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade para vocês diariamente. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Desejo a todos um excelente final de semana, um maravilhoso sábado para você e para toda a sua família. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!